E aí, sejam bem-vindos ao nosso Bergs Podcast, um cantinho onde quero trocar ideias e experiências, insights sobre a vida, sobre sucesso, sobre saúde e sobre tantas outras coisas. Esse podcast é para você que é pai ou não. Quero ajudar você a dar novos significados ao seu dia a dia, como eu estou fazendo. E quero trazer vocês comigo nesse novo mundo que estou descobrindo. Nesse episódio, irei falar sobre o que é paternidade, pelo menos o que é paternidade para mim. Vou contar a aventura em ser pai e como é receber essa notícia. Que notícia? A notícia da paternidade. Vou falar sobre como estou aprendendo a ser pai e o poder da paternidade. A paternidade é uma coisa que parece simples, parece que é óbvia demais para poder falar sobre o assunto, mas não é. A paternidade, quando é real, ela mexe com a sua estrutura, ela mexe com tudo que você é, ela mexe com a sua essência, ela mexe com o seu ser. Vou contar para vocês agora, vou tentar pelo menos ser mais resumido, porque quando eu falo sobre as minhas filhas, sobre o meu filho que está por vir, eu acabo me delongando demais, falando demais, porque é uma coisa fantástica, eu vejo como uma coisa sublime. Quando eu recebi a notícia pela primeira vez que eu ia ser pai da minha primogênita, a Sophie, foi uma coisa louca. Eu estava namorando com a mãe dela, com a minha esposa, e um dia do nada, eu indo trabalhar, eu trabalhava à noite, eu recebo uma ligação no celular e ela fala: então, você está sentado? Eu perguntei: mas por quê? Não, porque eu tenho que te falar uma coisa, papai. Gente, esse papai na hora, parece que eu congelei, eu tremia, eu suava, eu não sabia como reagir, se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo, se eu descia do ônibus e corria para o apartamento dela. Foi uma loucura, mas dentro de mim, dentro do meu peito, gerou uma coisa quente, uma coisa gostosa, uma coisa de uau, parece que agora eu sou completo. Foi fenomenal. Na segunda vez, já na gravidez da Anne, que é a minha segunda filha, foi um pouco mais tranquilo, porque eu não estava no ônibus indo trabalhar, eu estava em casa e nós fizemos o teste praticamente juntos. E foi uma sensação diferente, não menor, não menos importante, não menos impactante, mas foi uma sensação indescritível. Para mim é indescritível falar sobre a sensação de receber a notícia da paternidade. Eu lembro que eu olhei para Sophie e olhei para minha esposa e falei: nossa, que demais! Se bem que a minha esposa achava que ia ser um menino até o 4º mês, A Anne ela era chamada por outro nome até ela nascer. Até, na verdade, descobrimos que era Anne, que era uma menina. Mas foi fenomenal. E agora nós estamos na terceira gestação. Essa gestação está sendo um pouco diferente, porque nós estamos grávidos, por assim dizer, já fazem mais ou menos uns 2 anos. Nós estamos grávidos do coração, porque nós estamos com um processo de adoção e a ansiedade começou a subir, porque, para quem não sabe, no processo de adoção tem uma fila e nós estamos assim bem próximos de receber a notícia do nascimento do nosso filho. Quando nós vamos receber o nosso filho, a adoção é um tema para um outro podcast, porque tem muitos detalhes, mas é uma gestação que também não deixa de ser menor. E ela foi concebida de uma maneira muito, muito linda, porque essa gestação literalmente, ela está sendo feita pela família inteira, não só pela mamãe e pelo papai. O que é ser pai? Quando eu era criança, eu tive um vínculo estranho com meu pai. Meu pai era aquele cara que foi criado na base da porrada. Então ele sofreu muito na mão do pai dele. E ele era um cara que não sabia demonstrar carinho, esse tipo de coisa. E eu era uma criança extremamente carente.
Ele se separou da minha mãe quando eu tinha um pouco menos de 2 anos e ele tinha minha guarda. Então foi um início bem complicado. Então a paternidade, eu não via a paternidade como eu tendo. Meu pai é um cara fenomenal. Meu pai é um avô amoroso, é um pai muito carinhoso hoje em dia, né? Ele aprendeu depois de muito tempo como é ser pai. E está sendo muito bom. Nossa relação é muito bacana. Mas na infância foi bem difícil. Então eu via a paternidade como aqueles personagens de filmes que tem o pai que senta na mesa com os filhos e a esposa e almoçam juntos e tomam café juntos e jantam juntos e viajam juntos. Eu tinha essa ilusão de que a paternidade era aquilo ali e só. Mas era uma coisa que eu ansiava muito. Eu lembro que quando pequeno, quando perguntava o que você quer ser quando crescer, eu, por várias vezes, eu falava, quero ser pai. Era uma coisa que eu almejava, porque eu achava que era o máximo ter ali, sabe, viver todo mundo junto, aquela coisa maravilhosa. Não tinha noção dos desafios que um pai enfrenta, mas era como eu via. Existe uma coisa bem diferente entre ser pai e genitor. E eu acho que é interessante a gente conseguir definir o que é um pai e o que é um genitor. Genitor é aquele cara que gera, ou seja, é aquele cara que tem a relação com a mulher e que transfere sua carga genética para uma nova criação, para uma nova vida. Isso é genitor. Necessariamente não quer dizer que ele seja um pai. No entanto, que a gente vê muitos aí que engravidam suas namoradas e de repente somem no mundo, somem na vida e nunca mais aparecem. Eles não têm noção do que eles perdem. Eles não têm noção do que eles perdem em abdicar da paternidade. Eles não têm noção de como é gratificante, como é uma loucura deliciosa ser pai. E o que é o pai? Pai, o homem que tem filhos, aquele que cria e educa os filhos, aquele que se sacrifica para dar o melhor para seus filhos. Ou seja, tem até aquela brincadeirinha, né? Ô fulano, nasceu então? Nasceu meu filho. Pai é o que cria, né? E tem um fundo de verdade, realmente. Pai é o que se dá pela sua cria. Pai é aquele que se sacrifica pelo seu filho, pelo seu rebento, pelo seu herdeiro, como queira falar. Pai é aquele que está presente no dia a dia. Pai é aquele que pode não dar um presente, mas dar um abraço, dar o tempo. Pai é o que cuida, é o que provê carinho, provê amor, que está sempre presente em todos os momentos do seu filho ou sua filha. Ser pai, como já devo ter falado aí atrás, é uma aventura. É uma aventura fantástica. E é uma aventura que nos leva a muitas descobertas. Eu não consegui participar do parto da minha primeira filha, porque foi feito parto num hospital público e infelizmente não pude entrar até a sala de parto. Mas ainda assim não foi menos mágico. Mas se você tem a oportunidade de poder presenciar o nascimento do seu filho, uau! Cara, é uma coisa fantástica, uma coisa sublime. Aquela criaturazinha pequenininha, toda suja. De repente você escuta aquele grito estridente. Nossa, eu estremeço quando lembro, quando eu vi a minha segunda filha nascendo. Agora está sendo uma terceira aventura, que é o nascimento da adoção. Ou seja, eu não sei com quantos anos vai vir o meu filho ou minha filha, se vai vir 1 ou se vai vir 2. Eu não tenho noção, nós não temos noção em casa. Nós sabemos que o nosso filho está por aí. Então vai ser uma nova sensação, vai ser uma nova aventura. Como eu disse, ainda vou contar essa aventura desse novo parto num outro episódio, porque ele ainda não aconteceu. Nós estamos grávidos ainda. Hoje em dia eu passo por uma aventura bem complicada, bem engraçada, interessante, não menos deliciosa, porque hoje Sophie, a primogênita, tem 16 anos e a Anne, a mais nova, tem 11 anos.
praticamente 2 adolescentes dentro de casa. E vocês não têm noção do que é conviver com 3 mulheres dentro de casa. É uma loucura, vou ser bem sincero. É uma loucura, porque quando o ciclo de uma acaba, começa da outra. E o pai fica intermediando os arranca-rabos entre elas e com ele. Porque aqui o diferente é o pai, sou eu. Ou seja, tem época que eu levo porrada de todos os lados. Tem sido interessante de ver como a menor, né, a Anne, ela copia a Sophie. E como a Sophie fica irritada da Anne copiar tudo que ela faz. Eu sei que a Sophie um dia vai entender que para Anne, a maior heroína que a Anne tem não é a mãe, não é o pai, é ela. Porque é com quem ela mais se identifica, quem está mais próximo dela, que dorme no mesmo quarto e compartilham quase tudo. Tem sido é fantástico ver como elas cresceram do nascimento, né? Cada fase que elas passaram e como elas estão se transformando. A Sophie numa baita de uma mulherona enorme, né? Inteligente, empoderada. A Anne se descobrindo, né? Fazendo seus círculos de amizade, crescendo, amadurecendo. Realmente é muito. Às vezes eu fico olhando para elas, né? Elas na sala ou na cozinha fazendo alguma coisa, eu paro na porta e fico olhando. Meu Deus, como que eu pude participar? Que honra é poder participar disso, participar dessa loucura, desse crescimento, da evolução delas. E como já disse, a gente ainda está nessa esperança de vir o 3º ou 4º filho, né? Ou filha. E tá sendo uma espera fenomenal, tá sendo assim, agora nós estamos começando a ficar um pouco ansiosos, porque a gente sente que tá chegando a nossa hora, mas nós não sabemos ainda, né, como vai ser, que tá sendo todo um processo, uma gestação diferente. Mas eu vou fechar de novo o assunto aqui, porque isso é assunto para um outro podcast. Ser pai não é fácil, ser pai não tem receita de bolo. Ser pai é descobrir no dia a dia, no cada passo que seu filho dá, em cada descoberta que ele faz. É estar presente quando ele fala a primeira palavra, é estar próximo. E proximidade eu não quero dizer que tem que estar convivendo junto. Às vezes você tem pais separados, mas que nem por isso precisa ser ausente. Eu não consigo imaginar minha vida longe das minhas filhas. É uma coisa que vicia de certa forma, é delicioso. Às vezes eu abro a porta do quarto dela só para ficar olhando elas dormindo. E é revigorante. Quantas vezes eu não chego em casa estressado e olho, paro tudo para poder olhar elas dormindo. É uma coisa que me traz uma paz de espírito, uma coisa que me traz muita cobrança também. Mas ainda assim é uma cobrança deliciosa, uma cobrança que você tem prazer imenso em ser cobrado, por assim dizer. Ser pai é aprender no dia a dia. Ser pai não é apenas ler um livro sobre paternidade, ou acompanhar um blog, ou entrar em grupos de apoio. Não é só isso. Isso tudo ajuda, e ajuda muito. Mas ser pai é você se dar, é você acompanhar, é você ver, né, o seu filho realmente dando passo a passo, dando cada passo da sua evolução. Ser pai é uma coisa mágica. Realmente, se existe magia, eu acho que essa magia se chama paternidade. É uma aventura incrível. E eu vou falar para vocês, é a maior aventura que eu já passei e passo. A paternidade gera em nós, pais, uma espécie de poder. Mas que poder, Berg? Que poder é esse? Imaginem vocês que até algumas semanas atrás eu tinha sonhos engavetados, eu tinha projetos engavetados, inclusive esse podcast se deve ao poder da paternidade. Mas Berg, como assim?
Quando você olha para os seus filhos e pensa o que eu vou deixar para eles, qual vai ser o meu legado para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus herdeiros. Às vezes você pode até pensar, vou trabalhar bastante, fazer um seguro de vida, vou comprar casas, apartamentos e esse vai ser meu legado. Legal. Eu acho que o maior legado que um pai pode dar para os filhos é a presença. São valores. Não é nem presença, são valores. Quando eu quero ensinar para as minhas filhas que você tem que lutar pelo seu sonho, tem que lutar pelos seus projetos, você tem que focar em ação, você tem que focar em construir algo e dar alguma coisa de valor, em se dar para as pessoas, em servir o próximo. Mas você começa a olhar para você mesmo e fala, opa, calma lá. Eu estou falando para minha filha que eu tenho que fazer o bem para o próximo. Eu estou falando para minhas filhas que eu preciso me dar para o próximo. Eu estou falando para minhas filhas que eu não posso desistir dos meus sonhos. Eu estou falando para minha filha que eu tenho que me organizar. Eu estou falando para minhas filhas que eu tenho que focar em algo útil. E o que eu estou fazendo? Apenas lutando para ganhar o pão de cada dia? E os meus sonhos que estão engavetados? Como que eu vou conversar com elas sobre os sonhos que elas têm, como elas vão fazer para realizar se eu não realizo, se eu não tomo uma posição, se eu não dou o primeiro passo, se eu não me prontifico em escutar uma pessoa com dificuldade com seus filhos, ou dificuldade em aceitar a paternidade, ou com dificuldade de descobrir a paternidade. Como assim? Aí é que vem o poder da paternidade. Tudo isso vira uma bola, um redemoinho dentro, pelo menos comigo virou um redemoinho dentro do meu interior, dentro da minha alma. Falou, não, esse não é o legado que eu quero deixar para minhas filhas. O legado que eu quero deixar para minhas filhas é poder ajudar um pai ou uma mãe que tenha dúvidas, que queira conversar, que queira desabafar. Às vezes você precisa conversar, falar apenas. Eu quero mostrar para as minhas filhas que nunca é tarde para começar. Eu estou recomeçando aos 41 anos de idade. E qual é o problema nisso? Nenhum. E é isso que eu quero mostrar para as minhas filhas, ou para os meus filhos, né, quando eles chegarem também. Que você pode começar de qualquer momento. Nunca é tarde. Que você tem que lutar pelos seus sonhos. Que vale a pena você investir. Que vale a pena você se dar. Esse é o poder da paternidade. O poder da paternidade também vem de quando, como eu já falei, chegar estressado do trabalho, você olhar para aquelas criaturazinhas e receber um "eu te amo, papai", "oi, papai". Se você é pai, você entende o que eu estou falando. Se você não é pai ainda, meu amigo, é a coisa mais deliciosa do mundo. É a coisa mais fantástica você receber aquele olhar singelo, aquele olhar simples, sem interesse. E um "te amo, papai", "você tá bem?" Só a palavra papai. Ah, meu amigo, o dia que você escutar pela primeira vez papai, você vai saber o que eu tô falando. É uma coisa louca, é uma energia muito grande. É poderoso demais. É poderoso demais escutar essa palavra. Bem, eu não avisei, estão vendo que para mim a paternidade mexe muito comigo. E esse podcast só existe por causa da paternidade. Por causa do que ela significa para mim. Por causa do poder que ela tem sobre a minha vida e do poder que ela gera em mim. Eu acho que eu vou encerrando por aqui esse episódio. Espero poder ter chegado até você que precisava escutar esse episódio. Espero poder ter dado um pouco mais de clareza sobre este mundo, sobre essa aventura
que é deixar o poder da paternidade fazer sentido na tua vida. E se você não é pai ainda, mas pensa, sonhe, não desista desse sonho da paternidade. É fenomenal. Isso também serve mesmo para você que de repente fala, não quero ser pai por algum motivo ou outro. Serve pelo menos para você pensar numa coisa: nunca é tarde para começar ou recomeçar. Nunca é tarde para você colocar seus sonhos, seus projetos em andamento. Nunca é tarde. E para quem é pai, esse nunca é tarde não existe. Porque a paternidade não tem tempo, a paternidade gera uma força motriz fenomenal, poderosa. Foi muito bom estar com vocês nesse episódio. Se quiserem falar conosco, nos procure no Instagram, no Facebook, Bergs Podcast, ou então manda um e-mail com dúvidas, com pedidos de ajuda, temas, ou apenas para compartilhar algo. O nosso e-mail é afamiliaberg@gmail.com. Agradeço muito vocês terem escutado até agora. Espero vocês no próximo episódio e um abraço e tchau, tchau.